Olá, muito boa tarde. Começa agora aqui no estúdio da UTV em São Paulo, o programa Sob Nova Direção, e hoje nós vamos falar de políticas públicas e vamos falar de sociedade, de mobilidade e também de urbanismo. E eu começo o programa de hoje com uma frase do prefeito de São Paulo, do Fernando Haddad. A cidade tem muita carência de espaço público e esta medida do que nós vamos falar hoje aqui é para ele tão importante quanto a faixa exclusiva, pois permitiremos que as pessoas usufruam a cidade com mais conforto. E isso aqui em vista de que o verde vai virar uma política pública na cidade de São Paulo. E para falar sobre isso aí, Lincoln Paiva conosco. Muito obrigado pela presença, Lincoln. Obrigado, boa tarde. Excelente, boa tarde. O Lincoln vai se apresentar, logicamente, e ele é do Instituto Mobilidade Verde, então fala para a gente um pouquinho. Já esteve aqui no programa outras vezes falando sobre não só do Parklet, mas hoje nós vamos falar especificamente disso e da política que o prefeito Haddad encampou, né, Lincoln? É isso mesmo. Bom, o Instituto Mobilidade Verde é uma ONG, né, sem fins lucrativos, que trabalha com essas questões urbanas, né, de mobilidade urbana, desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, tudo ligado à questão do transporte, né, aos planos de transporte da cidade. Excelente. Ano passado foi em agosto que foi lançado a primeira onda, que você chama aqui, né? Do Parklet. Foi. Conta pra gente então a história do Parklet, né? Onde é que você foi buscar essas inspirações para fazer? Onde é que foram os dois primeiros? Tá. Bom, em 2010 eu recebi um convite da Prefeitura de São Francisco para conhecer alguns projetos que estavam acontecendo lá, né, focado em mobilidade urbana, e de repente eu me deparei com um Parklet desse que estava montado e perguntei para a Prefeitura como é que isso funcionava e falou que isso era um projeto da comunidade, né, a comunidade que fazia. E até então a gente fazia as vagas vivas, né, que a Vaga Viva era um projeto que é uma manifestação temporária, você vai ali, ocupa aquela vaga, coloca um tapete, umas cadeiras ali e tal, e ocupa aquela vaga como uma manifestação, um protesto sobre o domínio do carro na cidade. Mas nesse caso não era isso, né? Nesse caso era um mobiliário urbano, onde as pessoas podiam sentar, era na altura da calçada, era uma coisa muito mais evoluída. Então isso me chamou muita atenção, e quando eu depois fui pesquisar mais sobre essa questão, esses parques, né? Parques mini parques, né? Mini praças, né? Áreas de refúgio. Isso é legal falar para os nossos internautas aí, qual que é o conceito de Parklet? O conceito do Parklet é ser um refúgio para pedestre, né? Uma área que ela ocupa lugar de dois carros, na via, né? Então, na verdade, quando eu falo, eu vou me corrigir aqui, porque a gente sempre fala que ela ocupa lugar de dois carros, mas na verdade não é. É dois carros que ocupam o espaço de 300 pessoas. Então é isso. E você está discutindo a questão da equidade. Por exemplo, eu não ando de carro, não é que eu sou contra o carro. Eu não ando de carro porque eu gosto de andar a pé, eu gosto de andar de transporte público, eu gosto de andar de bicicleta também. Mas eu não tenho o mesmo direito que o motorista de carro tem, por exemplo. Eu como ando muito, eu queria sentar num lugar, não ter um banco, ter um espaço. Mas a gente tem espaço para deixar carro na rua, mas a gente não tem espaço para sentar, para poder. E eu pago imposto também, né? Eu sou cidadão, não sou cidadão de segunda classe. Eu sou cidadão como qualquer pessoa, né? E não existe cidadão de segunda classe, né? Todo cidadão é cidadão. Todo mundo paga imposto, principalmente após 1988, que nós temos a nossa Constituição, o artigo 5º dela, que dá toda essa característica de cidadãos que somos. Exato. Então eu tenho esses mesmos direitos de disputar esse espaço com quem deixa o carro. Então nós temos 26% de pessoas, de motoristas dentro da cidade, enquanto nós temos 34% de pessoas de pedestres. Então a maioria das pessoas andam a pé e 100% das pessoas são seres humanos, né? Então, independente se tem carro ou não. Então a discussão é em respeito a isso. Volto para São Paulo em 2010, na época querendo fazer isso, já trazendo essa ideia para cá, mas a ideia na época era que isso seria um absurdo, né? Porque as pessoas iam achar ruim, porque já não tem transporte público de qualidade, também não tem estacionamento, então haveria um problema grande. A gente sempre falou, não, mas eu acho que essa é uma discussão válida, né? Essa é uma discussão que a gente precisa fazer, né? Independente do momento que é, então acabou não se fazendo na época, e quando mudou a gestão a gente tentou novamente, né? Não tentamos sozinho, a gente tentou com um grupo, né? Foi com o pessoal do Design OK, convergiu várias pessoas querendo fazer o mesmo projeto. A ideia foi, por que fazer todo mundo separado se a gente pode ter força para fazer junto? Então fomos nós, o Secov, o pessoal do Design OK, o pessoal do Design Weekend,
que é da Summit, também todo mundo com o mesmo propósito de discutir a cidade. Então isso foi mais, eu acho que só deu certo porque todo mundo tinha o mesmo propósito, né, de discutir esse espaço na cidade. Então nós começamos ali, mas existia também tinham determinados tempos, por exemplo, o Design Weekend estava acontecendo em agosto, então a discussão para eles tinha que ser em agosto. Aí o pessoal da Bienal de Arquitetura, que também a gente estava dentro desse projeto da Bienal, é em novembro. Então, como é que a gente ia colocar essa discussão nesses espaços? Então, nós fizemos isso em 3 etapas e para a gente foi muito bom, porque a primeira etapa do Design Weekend, ele é durante 4 dias, deu para a gente colocar o projeto lá e as pessoas poderem optar, né, dar suas opiniões, né? E o que mais interessante é que mesmo a prefeitura, depois de 6 meses de negociação com a prefeitura, eles estavam ainda com o pé atrás se isso ia ser bom ou não. A questão foi que foi excelente, então assim, nós não tivemos nenhum problema, as pessoas adoraram poder andar na cidade, de repente ter um lugar para descansar, gratuito, né? E isso deu força para a gente fazer a segunda etapa e ficar durante um mês num ponto que a gente queria muito, que era perto da Avenida Paulista, do lado do Conjunto Nacional, um local onde a gente sempre fez os projetos de Vaga Viva lá, né? Que era essa manifestação temporária, a gente queria fazer agora, colocar um parklet, mobiliário urbano por mais tempo. Então isso deu esse escopo para a gente poder fazer, deu força para fazer a segunda. E a segunda foi uma experiência muito mais bacana, porque a gente já conhecia, né? E aí, então nós separamos isso nessas 3 etapas, né? Primeira experiência, primeira onda foi em agosto, durante o Design Weekend, a segunda etapa durante a Bienal de Arquitetura, e a terceira etapa seria agora a criação de políticas públicas para isso, que era um pouco indefinido, porque a gente não sabia quando isso ia ocorrer. O que nós fizemos foi articular com a prefeitura, nós criamos várias pesquisas, nós fizemos pesquisa antes, durante e depois. A gente tinha cerca de 1.000 assinaturas das pessoas que moravam no entorno que não queriam tirar, e isso chegou até o prefeito, né? Então isso chegou e o prefeito comprou essa ideia, porque as pessoas quiseram isso na cidade. E aqui tem uma pessoa que ele não se identificou, infelizmente, só falou que é de São Paulo, não colocou o nome. Se você quiser colocar o seu nome, mas se não quiser também não precisa. Está participando, já é o que importa. A Avenida Paulista, como todo mundo sabe, passa milhões de pessoas por dia e caminhando, né? Porque se chega muito à Avenida Paulista de transporte público, pelo o excesso de transporte público. A Paulista tem ônibus de tudo que é lugar, vai para lá, converge lá. O metrô é vasto também, todo o metrô vai para a Avenida Paulista também. Então ele quer saber se na Avenida Paulista caberiam quantos parklets, que pelo jeito essa pessoa que está aqui conosco deve ter visto lá no Padre João Manuel. Na Avenida Paulista, o parklet ele é ideal para uma rua local, né? Porque ela não pode atrapalhar o tráfego. Então a ideia dele não é. A ideia e a outra coisa, ele precisa ter um lugar onde o carro está estacionado, né? Na Paulista não tem estacionamento. Mas é que às vezes, eu só vou corrigir aqui, porque às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu sempre respondo isso, elas falam, não, lógico, não estou falando na Paulista, estou falando na calçada da Paulista que não tem nada, né? Na região da Paulista. Na região da Paulista. Ah, sim. Na calçada da Paulista, sim. Eu acho que é muito necessário. Outro dia eu estava passando na Avenida Paulista e me chamou a atenção a quantidade de pessoas que embrulhavam o jornalzinho, pegavam o jornalzinho, enrolava, colocava nas muretas e nas floreiras e sentava na coisa. Aí eu ficava imaginando, uma cidade como São Paulo, né, a 5ª maior economia, né, de cidades do mundo e tal. Não tem banco para sentar, a pessoa coloca um jornalzinho para sentar, né, isso é um absurdo. Então é pertinente o que ele está falando e caberia muito mais coisa. Muito. Eu não sei, aí é uma visão minha também, eu acho que a calçada da Avenida Paulista caberia tranquilamente uma ciclofaixa, uma ciclovia, seja lá o que for, porque a gente tem lá aquelas bancas de revistas gigantes que ocupam um espaço, não que eu seja contra a banca de revista, bem pelo contrário, mas poderia remanejar aquilo ali e ter esse espaço de convívio, tanto para bicicleta, para você sentar, tudo isso aí. Sem dúvida, é que na verdade você vê, né, quando foi projetado aquilo, a gente tem a dificuldade as bancas seriam uma coisa mais simples, né, para deslocar e tal, mas o metrô, né, precisava ter aquelas aberturas do metrô, monumentais e tal, não precisava. Se você vai em qualquer lugar do mundo, as entradas são discretas, né, não são nem no meio de uma avenida dessa, elas são numa lateral. E Berlim, inclusive, tem aquelas entradinhas que é no meio da rua, né, tem a calçada no meio da rua e
Você desce e acabou. Então é um exagero, né? Assim, é planejamento, é falta de planejamento. É verdade. Então, bem pertinente a pergunta aqui. E esse conceito de essas 300 pessoas que você fala, um parklet igual a menos 2 carros estacionados na rua, 300 pessoas. Isso foi a pesquisa que você fez durante o dia todo? Foi. Durante um dia, é capaz, por exemplo, na rua Maria Antônia, é capaz de ter sido muito mais do que isso, né? Porque o uso dele ia até as 3 horas da manhã, porque o pessoal, os alunos saíam e todos ficavam por ali, sentados ali, conversando e tal. Então, provavelmente o uso é maior. Mas se você contar que um parque desses cabem 50 pessoas sentadas de uma vez só, e você está o tempo todo renovando, pessoas saindo, renovando, uma vai comer alguma coisa, outra sentada, outra está namorando, e vai saindo, é capaz de ser mais do que isso também. E tinha um perfil assim de usuário mais jovem, mais idoso? Nos primeiros 2 parklets que nós fizemos, um em Itaim e o outro lá em Higienópolis, Vila Buarque, né? Porque na verdade a gente fala em Higienópolis já pensa no churrasquinho e tal, na diferença. Mas ali no Mackenzie é considerado Vila Buarque. Enfim, que fosse Higienópolis também. Os públicos são diferentes, né? Então a gente tinha um público muito mais jovem na Maria Antônia e um público mais velho, né? No Itaim e muito executivo, né? Porque nós colocamos ali na Rua Mauri. Já da Paulista, e por isso que nós queríamos na Paulista, porque é muito heterogêneo o público, assim, né? Na verdade a gente não sabia quem que era, porque quem usava era a copeira, era o trabalhador, era o faxineiro, era a dondoca que ia lá para comprar alguma coisa, era o idoso. E então você vai ver várias fotos que estão lá, tem idoso junto com criança, com a mãe, como tomando suco. Então, e também a gente mudou um pouco o design, também o design interfere muito, porque a gente resolveu lá na Paulista colocar um design mais funcional, né? Que era banco com encosto, banco sem encosto para a pessoa poder sentar e acomodar um copo ou alguma coisa. E então ele se mostrou mais funcional nesse sentido, né? Então acabou atraindo uma diversidade bastante grande de pessoas. Esse da Paulista ficou mais espaçoso até, né? Ele ficou mais gostoso. Eu estive lá, levei meus pais, inclusive, tirei umas fotos com eles. Eu vi essa foto. Ficou porque, na verdade, a gente deu mais funcionalidade, a disposição também desses bancos criou esse ambiente. Até no primeiro também a gente tinha 2 árvores, nesse parklet nós tínhamos nas laterais, mas tinha uma árvore no meio, então a gente achou que só as das laterais resolveriam, mas ficou muito agradável. Que legal. Excelente. E essas iniciativas são muito boas, né? Porque a cidade de São Paulo, daqui a pouco a gente primeiro não consegue andar, né? Se for andar de carro, mais uns 5 anos, com o que estão vendendo de carro, vai entupir a cidade, né? Então você tem que ter as formas alternativas, né? Nem todo mundo consegue morar perto do trabalho aqui, né? Bem pelo contrário, todo mundo mora bem longe, né? Então tem que, além de ter meios de se locomover facilmente, você tem que ter um momento de lazer também, que se fica mais próximo à natureza e próximo a pessoas, né? Porque a gente vai se fechando no nosso mundo. E isso é uma coisa bastante interessante, porque a gente percebia que a comunidade acabava se encontrando nesses espaços. Por ser um ponto de encontro mesmo, pessoas marcaram encontros ali, próximo, e também gente que não se conhecia. Lá na Vila Buarque, lá em frente, eu vi muito disso. As pessoas se sentarem lá, depois começaram a conversar e falar: onde você mora? Eu moro aqui do lado, eu moro aqui ali do outro lado e tal. Então era um ponto. Isso é extremamente importante, né? Você começa a criar vínculos na cidade com espaço, né? Então, e esse espaço, a gente trabalha muito com essa coisa de transformar um espaço num lugar, porque é diferente, né? Você tem um espaço para ir e você transformar num lugar onde você se sente assim: aqui é o meu lugar, que é um lugar onde eu gosto de ficar. Então eu acho que o nosso trabalho tem muito a ver com isso, né? De transformação de espaços públicos em lugares, porque o espaço público necessariamente ele pode não ser ocupado e as pessoas podem não gostar, né? Se você tem praças que não tem absolutamente nenhum lugar para sentar, e as pessoas não vão, só vão lá para ir com o cachorro. As pessoas não se sentem donas daquele espaço, é um lugar simplesmente de passar. Então, a gente toma muito cuidado com isso, né? De dar um uso adequado para o espaço e transformar esse espaço num lugar. Que bacana. Você tem um lema aqui, que é o lema que vocês acreditam, que o Instituto Mobilidade Verde acredita, que é monte a sua cidade. Fala um pouquinho para os nossos internautas. Eu acho que esse decreto do prefeito,
que vai permitir essa construção de parklets dentro da cidade, esses refúgios. Eu estou falando parques porque a prefeitura, nós usamos Zona Verde, porque a Zona Verde era um embate com a Zona Azul, né? Mas a prefeitura está buscando um nome... Americanizando mesmo. Não, estão buscando um nome em português. Um nome em português. Tipo, eu acho que o nome que eles estão usando é espaço de convívio, que eu acho bom, eu acho que é interessante. Não sei se é isso que vai ser, mas por enquanto a gente está chamando de parklet, porque o parklet é o nome que se fala no mundo todo. Mas é muito interessante isso, porque isso permite que as pessoas façam o seu espaço. Porque a prefeitura está dizendo isso, olha, monte a sua cidade de acordo com aquilo que a comunidade quer. Né? Mas o mais importante é que a comunidade ela precisa ocupar esse espaço, ela precisa desenvolver esse projeto, ela precisa fazer isso. Porque se ela não fizer, alguém vai fazer isso, né? Vai fazer por ela. Então é melhor que exista essa possibilidade, a prefeitura dá essa possibilidade para que as pessoas montem a sua cidade. E a sociedade que se antecipe isso, não fica esperando também tudo do governo. O governo, lógico, talvez tenha que deixar essa possibilidade em aberto e dar o suporte. Porque eu vou te contar uma coisa interessante. Por exemplo, em espaços onde tem um comércio em frente, é mais fácil da comunidade se reunir, falar com o comércio local, porque também não é em todos os lugares, né? Não adianta só ter um comércio, porque vai depender do espaço também, se a guia é rebaixada, se não é, se o tamanho da via, inclinação, tem uma série não vai ser todas as ruas que é possível. Não por causa da prefeitura, mas porque muitas vezes o espaço não permite, porque é lugar de enchente, então tem perigos isso. Então tem que colocar em locais que são seguros, né? Ninguém vai colocar no lugar que gera insegurança para alguém. Então, vai existir uma cartilha para as pessoas fazerem isso, mas é importante que a comunidade ela se reúna, escolha os espaços que se tem dentro, né, a partir dessa cartilha, porque é simples, é só um lugar que você pode deixar o carro e que esse carro, quando chove, não transborda, né, não entra água, então, praticamente é isso. Mas é importante que elas se reúnam, que ela converse com o comércio local e faça o seu próprio parque, né? Projete esses locais. Eu tenho aqui a pizza que virou em pizza, mas uma pizza do bem essa aqui, né? É a pizza da escala do ótimo, bom, ruim, péssimo, né? Como foi essa pesquisa que você fez. E realmente fantástico o resultado. 8% ótimo e 92% excelente. Foi muito boa. A resposta. E é engraçado que se você for verificar, muita dessas pessoas têm carro. Né? Então quando a gente perguntar para elas assim, o que elas acham do espaço, nenhuma falou assim, achou que era melhor ter espaço para o automóvel. Ou, as pessoas acharam, todos os motoristas, ninguém achou ruim, todo mundo achou muito bom. Então, isso desde a primeira pesquisa ficou muito evidente. E mesmo porque tem uma coisa bastante interessante que acho que era legal falar, que eu não sei se eu divulguei isso aí, mas dentro dessa relação de estacionamento para as pessoas, a gente perguntou para elas assim se ela tinha habilitação, se não tinha e tal. Muita gente tinha habilitação, nem todo mundo tinha carro, mas quase mais de 50% das pessoas tinham carro. E quando nós fomos para a Avenida Paulista, e o comércio ele tem um pouco de medo, né? Porque ele acha que isso vai afetar vendas dele. Não tem estacionamento, vai afetar vendas e tal. O que nós fizemos? Nós colocamos 2 pesquisadores lá para entender as pessoas que deixavam o carro, né, na Zona Azul ali, a gente perguntava para onde elas iam, e quando elas chegavam a gente marcava o horário e perguntava onde que elas foram. Nós nos identificávamos como Instituto de Mobilidade Verde e tal. Você acredita que não teve nenhuma pessoa que parou o carro, que foi no comércio em frente ou no comércio no entorno? Todas foram em coisas diferentes. Uma foi dar aula, outra... Então, assim, esse deixar o carro é coisas rápidas ali, pessoal. E a maioria que frequentava a coisa também ia de carro, mas deixavam no estacionamento privado, porque são pessoas que trabalham. Quem trabalha não deixa em estacionamento na Zona Azul. Então, a gente mostrou para eles que essa interferência era mínima. É verdade. E aqui você tem, né? 23% não possuem habilitação, dessas pessoas que vocês entrevistaram. 58% possui carro e 48% não possui carro.
E a maioria, 81%, deixa o carro no estacionamento, então quer dizer, é pouca gente pouca mesmo. gente, então quem utiliza a Zona Azul, na verdade são 40 carros por dia, por vaga, que utilizam rotativamente esses espaços. Então, não é muito assim, não está tirando vaga de muita gente, mas está possibilitando que mais 300 pessoas por dia possam sentar, né? Então, o ganho é muito grande, né? O ganho é muito grande, com certeza. E aí você tem outras coisas bem interessantes aqui, né? Como vão ao trabalho, né? 21% das pessoas vão de ônibus, 31% de metrô. Isso aqui é tudo a pesquisa ali na Padre João Manuel, na região da Paulista. Só na região da Paulista. Tá. E são pessoas que estavam no Parklet, né? Que provavelmente, se você for setorizar isso aqui em São Paulo, deve ser uma diferença muito drástica em relação... Foi diferente nos dois outros também, né? O perfil do público é totalmente diferente. Então, é provável que, por exemplo, no Itaim não tenha quase ninguém que vá a pé, raramente, porque o cara que mora perto, né? É diferente porque quando a gente perguntou, por exemplo, que as pessoas que trabalhavam lá, então, dependendo do lugar onde muda muito a zona. Por exemplo, se eu não me engano, aí é a maior zona sul, né? Na Paulista, né? Zona sul é a maior. No Higienópolis é a zona oeste, que vai muito para lá. Então, assim, dependendo dos locais, são pessoas de outras áreas da cidade que frequentam. E agora, o legal aqui é que 80% das pessoas que você entrevistou, desses 80, 20% dizem que iriam tranquilamente de bicicleta. Então nós teríamos aí um deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas, então, praticamente. Porque, olha só, se você... Na verdade, nós perguntamos para elas o seguinte, se elas pudessem, né, de que forma que elas iriam trabalhar? Né? A gente não perguntou a gente perguntou como elas fazem, tá aí, mas a gente perguntou se elas pudessem, o que elas gostariam de ir, independente da oferta. A gente falou, não, se você pudesse, como é que você faria para vir trabalhar? Então você vê que 60% escolheu ir a pé. Falou, não, eu gostaria de ir a pé. 20% de bicicleta. Agora, não necessariamente da casa onde ela mora, né? Porque se você for ver a barreira para isso, né? Depois a segunda pergunta é qual é a barreira, por que você não vem a pé? É a distância. Então, o que isso diz? Que as pessoas querem trabalhar mais próximo das suas casas, mas precisa dar condição para isso, precisa melhorar a organização da cidade, precisa descentralizar o trabalho. Então, pessoas todas no mercado financeiro ou vão para Berrini ou vão para Paulista. Isso deveria estar um pouco mais descentralizado para que as pessoas pudessem trabalhar mais próximo das suas casas em outras centralidades econômicas fortes. Então, isso mostra exatamente isso, né? Que se as pessoas pudessem, elas iriam, elas não querem, ninguém pediu ônibus, a pessoa pediu trabalho mais próximo da minha casa, né? Mais qualidade de vida, né? Então, isso foi bastante interessante. E o engraçado é que a pessoa não vai a pé por causa da distância mesmo, né? Porque você não iria. Se tivesse a 1 quilômetro, 2, 3 quilômetros até, vai a pé, tranquilo. Não, e se você vê que de bicicleta, é que aí não está, mas de bicicleta foi infraestrutura, segurança. A primeira coisa que as pessoas falam, por que você não vai de bicicleta? 54%. Não vai por causa da segurança. Segurança. Então, e o segundo, se eu não me engano, é a distância também. E o terceiro, depois que é banho, esse tipo de coisa. Então, 9% é banho. As pessoas querem ter lugares seguros. Então, assim, a infraestrutura. Então, assim, você vê, qual é o custo de fazer infraestrutura para bicicleta na cidade? Não é nada. Não custa nada. Então, é o que a população quer. Eu não digo que todo mundo vai querer andar de bicicleta e tal, mas andar a pé é possível para todo mundo. Bom. E é muito gostoso. Fora que você daria mais segurança. Aí você começa a pensar, por que não se tem... por que não se tem calçadas boas na cidade? Porque as pessoas querem andar de carro, né? Então, assim, perdeu essa coisa do convívio, né? De cuidar da própria cidade. E a outra coisa que traz o andar na cidade, traz coisas muito legais. Traz a apropriação do espaço público. Ou seja, você começa a ver questões que você não via antes, né? O problema da calçada, tem que melhorar a calçada, tem que melhorar... Não tem árvores, a pessoa fica com um calor gigante andando na Paulista porque não tem uma árvore lá que reduz a temperatura, né, ambiente externo. Então permite ser isso. E ruas com pessoas são ruas seguras. Né? As ruas ficam muito mais seguras. As ruas são perigosas hoje porque você sai e não tem ninguém. Então é muito mais fácil você sofrer um ataque, um sequestro. Então. Nós já tivemos alguns outros urbanistas aqui, arquitetos e todas pessoas voltadas para a mobilidade,
teve o professor Adriano Murgel Branco, esteve aqui, já deve ter uns 2 anos, deixa até um abraço. Isso. E ele tem uma visão muito fantástica sobre urbanismo e sobre mobilidade. Então, a primeira coisa que ele falou para a gente, que o maior erro que cometeram na cidade de São Paulo foi tirar os bondes, que diz que é um dos melhores transportes que existe, e barato, praticamente é muito mais barato que o metrô, e assim, custo de manutenção é fácil, ele está integrado com o automóvel, quer dizer, você não precisa tirar o ônibus nem nada, ele anda no mesmo, né? Ele anda na mesma linha. Você vê, eu vi outro dia eu puxei uma fotos antigas, né, e tal, e eu vi uma foto que me chamou muita atenção, que era um motorneiro, né, que era o piloto do bonde, né, tal. Que ele era daquela linha Penha e tal, e era a última viagem que ele está fazendo, eu vi isso na Folha de São Paulo, a antiga, de 1960 e alguma coisa, e ele falou assim, olha, hoje eu me rendo ao progresso, porque hoje é a última viagem que eu faço, não sei o que e tal. Mal sabia ele que ele não estava se rendendo ao progresso, na verdade, no progresso era ele lá, né? Então, ele estava se aposentando porque não ia precisar mais de bonde, porque os ônibus iam assumir aquele trajeto que ele fazia tal, que ele fez isso durante 40 anos e tal. Aí eu olhava para aquilo lá e falava, mal sabia o senhor que o senhor é o futuro, né? Não eram os ônibus. Ele era o futuro, realmente. E hoje com embarcações são carros com ar-condicionado, bem equipados, poderia estar tranquilamente nas grandes avenidas, ocupando isso aí, facilitando a mobilidade, né, encurtando os trajetos. Como Lisboa, né? Lisboa, os bondes os carros andam no meio, o bonde anda no meio, tudo, não atrapalha ninguém. E convive pacificamente. Pacífico, Facilita, que às vezes você fica realmente com preguiça de pegar o seu carro e sair do carro. Não, com certeza. Não tem, porque tem uma questão, aspectos, por exemplo, que são psicológicos e antropológicos, ligado a status, né, poder e status, que caem por terra. Todo mundo me pergunta, mas a gente tem uma cultura ligada para cai por terra. Se você tem a disponibilidade, se você tem a opção, as pessoas ficam racionais. Por que eu vou ficar parado no trânsito, eu pego um transporte público que eu me deixo na frente do lugar e volto? A questão é que nós não temos opção. Aí eu vou te encaixar já num gancho para uma segunda questão. Quando a gente olha essa pesquisa que o metrô lançou agora, essa semana, a gente sempre olha para a questão do carro, um aumento do carro, um aumento disso, daquilo. O problema não é o carro, né, na cidade, o problema é que nós não temos transporte público, né, a falta de investimento em transporte público que sempre foi. Se a gente ficar olhando para o carro, a gente vai deixar de olhar para o sistema de transporte público que a gente precisa. Além do sistema de transporte público, o transporte não motorizado. Essa é a solução, vamos olhar para a solução, vamos. Gente, ninguém quer, eu não sou contra carro, eu não ando de carro, mas eu não sou contra carro. Eu acho que se nós compararmos a cidade de São Paulo, né, com a taxa de motorização que São Paulo tem, e se você pegar dos outros países desenvolvidos, a nossa taxa de motorização é muito menor. O próprio metrô colocou aí agora, na área metropolitana, a taxa de motorização que eles colocaram ali, em torno de, acho que 212, se não me engano, que dá mais ou menos 4,7 carros, pessoas por carro. Enquanto se você pegar nos Estados Unidos, né, é uma pessoa por cada carro. Então, assim, quando o setor automotivo olha para isso, fala, mas por que o pessoal está reclamando? A gente tem uma taxa de motorização que é baixíssima. Mas como é que a gente tem uma taxa de motorização tão baixa e um problema tão grande de mobilidade? Porque nós não temos transporte público. Obriga todo mundo a sair com o seu carro. Que é e é muito mal planejado o nosso transporte também. Eu sei que perto da minha casa tem uma linha de ônibus que é a Gentil de Moura, Praça da República. Assim, passa um ônibus e 1 minuto já vem atrás um outro. Tudo vazio. São trólebus. E aí vai e volta o tempo inteiro assim. Nunca fica cheio, então quer dizer, podia estar numa outra linha, podia ter um espaçamento um pouquinho maior, nesse caso de 5 minutos, 10 minutos. Então quer dizer, aí você vê que realmente a coisa não é planejada. Né? Porque aí se precisa ter um bom trabalho de demanda, né? Ter um estudo de demanda muito apropriado para se fazer isso. Isso também é uma deficiência que a gente tem. Então, se você pega nos países desenvolvidos, eles têm um gerenciamento de demanda muito grande. Então, eles sabem tudo o que estava acontecendo. Antigamente, né, a gente viajava para fora, por exemplo, ia para Paris, aí você entrava com o teu ticket, né, da passagem, você passava, e na hora de sair, aí você esquecia, né, porque na hora de sair eles pedem de novo para você passar. Aí, onde é que está? Para pegar na bolsa daqui, você tem que passar de novo. Mas por que eles fazem isso? Porque eles fazem um gerenciamento da demanda, eles querem saber
quem entra e onde você está saindo. Então, para fazer todos os estudos que se precisa, não só do metrô, mas de conexão com outros sistemas de transporte. Então, eles precisam saber quem está. Aqui a gente não sabe, a gente sabe que entrou tantas pessoas no casamento e cada um saiu tantas. Mas não sabe quem é, quem são, de onde elas são, que tipo de ônibus elas E hoje poderia colocar algum sensor automático mesmo, né? Não precisa nem passar um cartão numa catraca, né? Você pode colocar um sensor na porta, desceu aqui, desceu ali tanto. O mais inusitado é na Alemanha. Eu realmente não sei, eu até acho que talvez eu vou até pesquisar isso. Porque em algumas cidades, né, fazem esse controle assim, né, de entrada e saída, né, você entra com o teu ticket e sai, ou com o teu cartão. O teu cartão também, hoje ninguém sabe, é o portador do cartão, mas em todo lugar do mundo você sabe quem é as pessoas. Então você sabe de onde elas são, onde elas moram, então. Então você tem um controle maior dessa demanda. Mas já na Alemanha você não precisa passar nada. Você simplesmente pega o teu ticket e registra dentro, não tem catraca na Alemanha. Então, se você não registrar dentro... na Áustria também não tem. Ninguém está lá, apesar de que tem uma coisa na parede falando que se você for pego... 40 euros. Você paga 40 euros e tal. Mas às vezes eu estava com o ticket e esquecia, porque lá... aí a pessoa via e falou assim, você já colocou lá o teu ticket e tal, que não tem nada a ver, não era nem coisa, eram pessoas que moravam lá. E aí eu lembrava, porque eles já sabem que turista não faz isso e tal, esquece e tal, porque não tem esse costume. Né? É verdade. Mas eles fazem direitinho. E é bem engraçado isso, não ter controle, né, do metrô. Não. Numa cidade como São Paulo, eu acho isso impossível. Não. Porque aí não tem essa cultura. E é muito grande aqui. Né? Lá tem uma cultura, tem essa cultura de ninguém, de você é responsável, né, pela comunidade. E é diferente, porque lá você paga também, sei lá, 5 euros, você fica 24 horas andando, né, no transporte. São vários, né? Tem vários tipos de ticket. Eu até fico meio atrapalhado quando eu vou, eu acabo pegando um desses assim. Mas tem de todo. A gente está falando aqui, por exemplo, do vale mensal e tal. Puta, eles têm diário, mensal, por hora. 24, 48, 72 horas. Por estações, você pega por quantidade de estações que você pega. Então, é até exagerado, né? Tem uma modalidade enorme, assim, que para você se adaptar a um tipo de sistema, né? Então, isso é muito interessante. E agora, lógico, a gente está falando de parklets, mas obrigatoriamente a gente acaba caindo no transporte público também, porque é urbanismo, né? Fora o preço, eu acho que o custo para se andar de transporte público em São Paulo especificamente é um absurdo. Eu vou dar um exemplo para você. Se uma pessoa sair de casa e pegar ônibus e metrô, ela vai gastar R$ 4,65, certo? Uhum. No dia 9h30. Então, 9h30, quem tem uma scooter como eu tenho, eu gasto R$ 15 por semana. Então, para andar mais de 150 quilômetros. Você imagina, para quem não tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro. Então, a pessoa que precisa ter acesso ao transporte público, para educação, trabalho, que vem de longe, né, que não tem sequer uma passagem de ida e volta. Então, aí a gente olha para os dados da cidade, a gente tem 30% de pessoas dentro da cidade que não tem dinheiro sequer para o transporte público. Então, a gente está falando de transporte público, de ônibus, não sei o que e tal, o problema dos carros dentro da cidade e tal, e a gente esquece que tem 30% das pessoas que sequer tem isso. E isso acaba se voltando contra a própria população. Porque se a gente não tem uma cidade onde todos têm as mesmas oportunidades, a gente tem os problemas que nós temos. Então, é muito importante olhar para essa questão dessa população que é enorme, que é quase a maior parte da população que não tem acesso nenhum, né, a transporte público. Isso tem que ser repensado realmente, está bem complicado e assim, hoje se tem essa discussão, né? O Ministério Público está junto, a Prefeitura, estão querendo que se abram os cofres do transporte público, mas isso eu acho que é fator crítico, porque é carésimo, além de ser péssimo, né? O nosso transporte público é péssimo. Vou te dar um exemplo. Você sabia que nós temos gratuidade, né? Por exemplo, idosos, né, acima de 60 anos, né? E também meia passagem para estudantes e outras gratuidades aí, né, que se tem e tal. Você sabe quem que paga essa gratuidade? É o
Usuário comum? Usuário comum, quem paga a tarifa cheia. Não é um subsídio do governo, não. Isso está computado na taxa que você paga o ônibus. Então, assim, vamos supor que para pagar a gratuidade, você tem que, sei lá, 30 centavos é para pagar essa gratuidade. Não vem subsídio do governo para colocar essa gratuidade, é pago pelo usuário. Então, aí você tem vários tipos de usuários. Você tem um usuário que é empregado e ele recebe os benefícios do Vale Transportes, né? Então, ele paga um percentual, né, de acordo com a lei e tal. Agora, a pessoa que não está dentro desse programa, está pagando tarifa cheia. E esse tarifa cheia é o cara que está pagando a gratuidade do outro. E às vezes a pessoa não tem para pagar para ela. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que repensar. O modelo da tarifa, de custeio da tarifa, isso tudo tem que ser repensado. Agora, modelo Bogotá. O modelo Bogotá, eles criaram um sistema, né, que é o sistema Transmilênio. O Transmilênio, ele tem uma eficiência muito grande. Então, assim, ele tem um funcionamento do metrô, né, como se fosse um metrô. Então, ele é rápido, ele é grande, tem muitos ônibus, ele tem um trabalho de demanda muito grande. Então, está passando perto no farol, o farol ele abre, então fecha dos outros, ele abre. Então, assim, nunca para, hein? E isso dá uma eficiência muito grande. Agora, não tem gratuidade, todo mundo paga a tarifa e o custo da tarifa é menor. Agora tem um problema, né, dentro disso, né? Tem um problema social muito grande. Então, de um lado, eles conseguem baratear a tarifa para quem pode pagar, por outro lado, ele gera um problema social muito grande. Então, acho que tem os dois lados aí para se colocar na balança aí. Mas o ônus disso não pode cair para a população, né? Porque a população já paga impostos, né, e tudo, né? A gente está pagando duas vezes. Assim como a gratuidade. Eu não sei a sua opinião, mas eu acho que eu já vi algumas pessoas falando, não existe nada grátis, não existe grátis. Alguém está pagando a conta, né? Tá, então, por isso que o ônibus, a tarifa deveria ser grátis, porque a gente já paga essa conta. Então, agora, o modelo que se coloca, que é uma concessão, né, não é o transporte público, quando a gente fala, né, ele é um transporte privado, uma concessão, a concessão é pública, o transporte é privado. E o transporte privado precisa dar lucro, né, e dar lucro significa botar todos esses custos na balança. Então, se nós queremos um transporte de qualidade, um transporte para todo mundo, eu acho que a questão do transporte público é uma coisa extremamente importante, que se tem que se colocar aí na mesa para debates muito mais aprofundados. E se tivermos um transporte público de altíssima qualidade, com um custo acessível para a população, e ainda tendo os parques espalhados pela cidade de São Paulo, pelas grandes cidades, aí se completa, eu acho que é um dos patamares de qualidade de vida social, já se resume aí, né? Não, eu acho que a questão do parque, ele é um negócio pequeno, mas ela vai gerar uma coisa muito grande. Então, se você pensar que isso abre também a possibilidade de uma indústria grande, uma indústria que eu falo no bom sentido, né? Porque isso vai gerar pessoas que vão se especializar nisso, vai gerar um tipo de trabalho diferente que não se tinha, isso vai gerar um parque misturado com comida, né? Porque tem o decreto da comida de rua, então as pessoas podem sentar também. Então, assim, vai gerar uma movimentação muito grande. Mas o mais legal é que vai permitir as pessoas pensarem assim, nós podemos mais. Porque no lugar de ter um parque só, porque eu não tenho toda a calçada expandida de todos os lados? Por que eu não tenho bairros com calçadas boas para andar, restringindo o acesso de automóveis, a velocidade dos carros para que as pessoas ocupem as ruas? Então eu acho que esse é um passo para a gente poder pedir mais, né? Isso é um comecinho só. Com certeza. Mas a ideia é construir, a nossa ideia pelo menos, né, que a gente quer fazer, é incentivar, né, que a população escolha a forma como ela quer viver, né? Dá para ter uma vida que a gente está levando, dá para escolher só ter carro. Vamos escolher só ter carro, mas qual é a qualidade de vida que a gente quer? É essa? Então é o que a gente vai ter. Então, ou podemos escolher um local onde nós vamos andar mais a pé e não mais de 20 minutos para o trabalho, mas a gente tem que começar. É verdade. E tem que acreditar que isso seja possível. Com certeza. O nosso tempo está praticamente estourado, mas eu quero que você deixe o seu minutinho final, falando então, resumindo, se o parque, na sua concepção, o prefeito vai conseguir que isso perdure e o resumo do que vai ser o benefício grande para a sociedade. Olha, nós estivemos discutindo com o prefeito a respeito do decreto, né, porque para nós é muito importante que as pessoas
que o prefeito escute o anseio da população, né, que esses espaços sejam ocupados pela população e a população comece a trabalhar esses espaços que ela precisa, se organizando junto com o comércio local para poder implantar muitos parques bacanas que as pessoas podem sentar e se sentir felizes. Porque se ela não fizer isso, alguém vai colocar esses parques lá. Pode ser que tenha aí uma indústria e tal, e comece a colocar parque porque vê isso um bom negócio. Então, eu não acho ruim, eu só acho que a população deveria se colocar antes disso, né? Se colocar através dela, até ter um patrocínio de empresa, mas saindo da população. Então, eu acho que é isso. Eu acho que olhar, eu acho que tem condições de nós termos bairros muito mais saudáveis, bairros que a gente possa caminhar, as crianças podem brincar na rua, e eu não estou falando bobagem não, porque em muitos países isso está acontecendo, né? E a gente precisa olhar e a gente precisa acreditar que isso é possível. Ou seja, vamos lá, pessoal, vamos sair da cadeira, vamos sair do sofá, deixar o controle em casa, vamos um pouquinho mais para a rua, vamos viver em sociedade, que isso é possível. Lincoln, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado, Sérgio. Prazer é meu. Excelente. E amanhã mesmo o programa Sob Nova Direção de hoje vai estar disponível no nosso site, que é o sobnovadireção.com. Passamos o link também lá para a página do Mobilidade Verde. Esqueci de falar a página sua lá, por favor. www.mobilidadeverde.org. Maravilha. Então, quem quiser acessar e ter mais informações lá sobre os projetos do Lincoln e do Instituto Mobilidade Verde, passa a acessar lá. E semana que vem tem mais programas Sob Nova Direção. Até lá!